Olá, pessoal! Hoje vamos para mais um dedo de prosa do nosso canal Alô Assombração. Então, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Gente, a história de hoje, ela foi enviada por uma pessoa que quer contar a história da avó dela, tá? E do tio avô dela, tá? Que é a Teresa e o Francisco. Então, a Teresa e o Francisco, eles moravam numa pequena fazenda. Não chega a ser uma fazenda assim de vários hectares, não, mas era uma fazenda lucrativa à época, tá? A Teresa, ela sempre foi uma mulher, uma pessoa, uma jovem, sempre foi sensitiva, sempre foi. Mas isso era um tabu na família, tá? Os pais não gostavam nem que tocassem neste assunto. Eram muito católicos e não admitiam que tocassem nesse assunto. O Francisco, irmão da Teresa, era um jovem bastante educado, sensível, amoroso, carinhoso, e também tinha um pouco, não tanto quanto a Teresa, mas ele também tinha ali uns dons, certa sensibilidade para as questões ali sobrenaturais. Tudo bem. Quando crianças, eles tinham um pessoal que trabalhava para os pais deles, né? E esse casal, eles tinham duas filhas, a Márcia e a Maria. Trabalhavam na fazenda, só que determinada noite as meninas bateram na casa, né, no casarão ali, né, dos patrões, chorando muito e dizendo que os pais não estavam mais em casa. Os pais da Teresa e do Francisco ainda foram, procuraram e tal, mas realmente eles sumiram. Eles deixaram as filhas para trás. Foram embora. Os pais da Teresa e do Francisco eram pessoas muito caridosas também, né? E resolveram adotar as meninas. E naquela época, gente, a adoção era assim mesmo, tá? Assim, precisava em cartório registrar nada, não. Começou a criar as meninas, a Márcia e a Maria. Mas, assim, elas foram adotadas, mas fazia ali os trabalhos domésticos, né? Os trabalhos da casa. Gente, era assim mesmo. Antigamente a criança trabalhava, eram outros tempos, tá? Então, mas tudo bem, elas trabalhavam e foram crescendo ali junto como uma grande família. Bom, eles foram crescendo juntos, ok. A Márcia, a diferença de idade entre a Márcia e a Maria não era grande, era mais ou menos de 1 ano e meio só, tá? Mas a Márcia era a mais nova, tá? E com o tempo, a Márcia começou a se afeiçoar ao Francisco e foi recíproco. Ele também começou a se afeiçoar a ela. E ótimo, os dois se davam bem. O Francisco contou para os pais, né, que estava interessado na Márcia.
Eles moravam num lugar assim meio afastado, né, cidade rural. Os pais apoiaram a decisão dele, mas falaram, ó, tem que casar com ela. E era o desejo dele casar com a Márcia. Casaram. Porém, a Márcia, ela começou a sentir, logo, assim, antes do casamento, ela já estava sentindo, já estava tendo alguns sintomas, algumas coisas, assim, mas, assim, sabe, estava adoecendo. Mas, aquela época, a gente não é como hoje, não, que tem médico e tudo mais, não, era tudo mais precário, tá? Tudo era mais precário. E os dois tiveram ela foi adoecendo, então os dois tiveram tendo um casamento curto. Por quê? Hoje nós sabemos, temos essa informação que ela deveria ter tido uma espécie de uma meningite ou algo parecido. Mas à época não se sabia direito assim o que ela tinha, né? E ela terminou indo embora, gente, com pouco tempo ali de casado, acho que uns 6 ou 7 meses de casamento. A Maria, quando ela, né, veio a partir, a Maria contou para Teresa que ela desejava, a Márcia desejava ser sepultada com o vestido de noiva dela. E assim foi feita a vontade dela. Ela foi sepultada com o vestido de noiva. Ok, o Francisco, óbvio, né? A gente perdeu a esposa dele, amada, querida, então ele ficou triste, foi ficando triste. E nisso a Maria começou a se aproximar do Francisco. Ali como amiga, como ouvinte dele, né? Ouvindo né? As lembranças que ele tinha da Márcia. E a Maria também estava sofrendo, era irmã dela, né, gente? Também estava sofrendo. Ó, o tempo passou, os dois começaram a se afeiçoar, Isso depois de mais ou menos de um ano, um pouco menos. O Francisco falou para os pais que estava gostando da Maria. Os pais apoiaram. Tudo bem, você está gostando dela, que bom, a Maria é uma boa moça, né, prendada, e vai ser uma excelente esposa. E aí, ele casou-se com a Maria. Gente, outras épocas, isso era normal, tá? Era muito normal. Primo casava com primo, era assim. Então ele casou com a ali cunhada, né? A esposa havia falecido, ele casou ali com a cunhada. Tá bom. Passou o tempo, os dois estavam morando numa casa, tinha ali a fazenda deles, e ali no terreno eles fizeram uma próxima à casa, a casa maior, né? Eles fizeram uma casa para o Francisco e a Maria. Antes o Francisco morava com a Márcia na casa mesmo, na casa dos pais, junto com a Teresa e tudo, mas com a Maria eles fizeram uma casa separada, mas ali próximo deles. Tudo bem, tá, fizeram a casa. E certa vez a Teresa estava assim, ela usou exatamente o termo, ela se sentiu meio sufocada. E era
aquele horário da madrugada que tudo acontece, esse horário da madrugada, né? Nem precisa falar que você já sabe qual é o horário. Ela começou a se sentir sufocada e ela era uma pessoa calma, tranquila, mas ela começou a sentir uma certa ansiedade e abriu a janela do quarto dela. E a casa do Francisco e da Maria não era assim de frente, mas era assim meio de lado, assim, que a Teresa, ao abrir a janela, ela tinha uma vista que também dava para ver a casa do Francisco e da Maria. Então ela olhou para a casa deles e viu uma silhueta de uma mulher, né, de uma mulher que estava com um vestido branco, como uma noiva. Só que o vestido não estava assim, perfeito, ele estava meio sujo, alguma coisa assim. E a Teresa, ela era sensitiva, gente, então ela começou a sentir também, além dela estar vendo aquilo, mas a silhueta estava de costas para ela, não viu que ela estava a observando. E ela começou a sentir uma opressão de muita raiva, de muita revolta, alguma coisa assim. Aquele espírito, a coisa que estava ali na frente, na porta da casa do Francisco e da Maria, estava com muita raiva, estava muito revoltada, aquele ser. Ela já estava acostumada com isso. Como eu disse, ela já era sensitiva. Os pais não aceitavam isso. Ela nem tocava nesse assunto. Ela só falava desse assunto com o próprio Francisco. Mas nem com ele ela não tocou nesse assunto. Ela viu e pensou e lembrou da Márcia. E começou a entrar assim, tipo, em uma oração. Para que a Márcia entendesse que ela não fazia mais parte desse plano, que ela perdoasse, porque o irmão dela não a traiu, não foi isso. Ele não tinha muito convívio com outras pessoas, com outras moças, enfim, e terminou se encantando com a Maria. Aconteceu. Só aconteceu. Bom, passou-se o tempo, a Teresa sentia a mesma opressão. Abria a janela e via ali aquele ser de frente para... Sempre nesse horário, gente. Vale lembrar que sempre era nesse horário. Aquele horáriozinho que a gente já sabe que acontece as coisas, né? Da madrugada. E ela viu, ela orava, pedia muito e sentia aquela revolta da Márcia. Porque ela tinha certeza, era a Márcia. Tudo bem. Aí, com o tempo, a Maria falou para a Teresa, ela falou, olha, o teu irmão, o Francisco, ele anda falando da Márcia, que anda vendo a Márcia, que anda... Enfim, começou a relatar para ela o que estava acontecendo em casa. E aí a Teresa falou assim para ela, olha, Maria, eu não queria tocar nesse assunto, mas eu também estou vendo a Márcia. E a Maria confessou para a Teresa que também estava sentindo a presença da Márcia na casa deles. E que o Francisco estava diferente, ele estava mudando, ele estava se tornando um homem agressivo, um homem esquecido das coisas, ele fazia as coisas e não lembrava que estava fazendo. E ela falou assim, ele tá outra pessoa, ele não tá mais o homem com quem eu me casei.
a Teresa falou, não, vamos orar, vamos rezar pela alma da Márcia. Eles rezaram, enfim, ali entre eles, né, sem os pais saberem de nada, porque eles não acreditavam. E não adiantou, não surtiu efeito. A Maria continuava falando para a Márcia, olha, ele está ficando agressivo, olha só. E mostrou os hematomas para a Maria. A Márcia continua, eu acho que está influenciando ele, porque ele está muito agressivo comigo. A Teresa foi conversar com o Francisco. Meu irmão, o que está acontecendo? Você tá agredindo a sua esposa, a Maria? Ele falou, não, eu não estou agredindo a Maria, de forma nenhuma. Aí a Teresa viu que realmente ele não lembrava das coisas que ele fazia, porque ela viu os hematomas na Maria. E como a Maria disse, ele esquece de tudo. Ele faz as coisas e esquece. Eu falo para ele, olha, você deixou o lampião ligado a noite toda, a lamparina ligada. Ele falava que não tinha feito nada disso, enfim. Tava esquecendo de tudo. Inclusive que estava agredindo a esposa. Então a Teresa começou a ficar preocupada com o irmão. Em determinada noite ali, era por volta de umas 10 horas da noite, começou-se a ouvir um barulho vindo da casa dos dois. E aí os pais ouviram, né? Os pais ouviram. A Maria saiu da casa e começou a gritar, pedindo socorro, socorro, porque o Francisco estava atrás dela, vindo atrás dela, com uma arma branca na mão, né? Correndo, indo atrás dela e falando assim, volta aqui, eu não tô fazendo nada, volta aqui, eu não tô fazendo nada lá com aquele objeto. Aí, bom, o pessoal ali que trabalhava ali na pequena fazenda, ainda os empregados, né, tentou pegar ele e tal, mas ele ficou agitado, enfim, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. E a Maria estava realmente machucada e, enfim, o Francisco terminou sendo internado. Gente, teve que ser internado. E nós sabemos como eram os hospitais psiquiátricos a essa época, né? Não tinha nada, não era nem um pouco humanizado, era completamente diferente do que é hoje, gente. Completamente diferente. A Teresa e o Francisco, eles tinham outros irmãos, tá? Mas o foco aqui são os dois. Ela ficou muito arrasada com aquilo. O irmão dela, eles se davam muito bem desde criança. E ela ficou arrasada com aquela situação. Muito triste com aquela situação. E ela, passou-se alguns meses, acredito que devia ser difícil a locomoção da fazenda para o hospital. Ela falou para Maria, vamos visitar o Francisco? A Maria falou, não quero visitar ele, não quero. Ela estava chateada, ela estava com raiva, sei lá. Falou, não quero, não vou visitar ele. Não vou não. Você pode ir, mas eu não quero ir não. Só me diz depois como é que ele tá. Né? Quando passar, quando tiver melhor, aí tudo bem, eu vou visitá-lo, mas agora eu não quero. Tá bom, a Teresa respeitou e foi visitar o irmão. E ele falou para ela, chegando, né, no hospital, o Francisco falou para ela, ele já estava bem magro, ele já estava assim, já estava naqueles hospitais, né, gente? É só assistir o filme O Bicho de Sete Cabeças que vocês vão saber como que eram tratadas as pessoas que iam para esses lugares, né? Na época. Enfim, o Francisco falou pra Teresa que estava sofrendo maus tratos no lugar,
e que não tinha feito isso, nunca tinha encostado o dedo na Maria. Ela falou assim: você não lembra, Francisco, você não lembra, mas eu vi, ela estava machucada. Bom, ele negava, dizia que nunca tinha feito nada para ela, nunca fez nada contra a Maria. A Tereza terminou a visita, a Tereza veio embora, tal, passou-se o tempo. Ali uns 2 meses depois, veio a notícia de que o Francisco não aguentou. Ele terminou desencarnando, né? Partindo desse plano. Gente, a Maria ficou muito mal. Lógico, né? Era o marido dela, né? A Tereza, a família, óbvio, gente. Ele se foi. E aí, determinada noite, a Maria falava às vezes assim: olha, eu vou dormir, eu tô indo dormir, mas sei lá, eu acho que tem alguma coisa em casa, enfim. Aí a Tereza falou: não, fica tranquila, qualquer coisa você vem pra cá e fica aqui com a gente, não precisa ficar dormindo lá na sua casa, tudo bem. A Tereza estava dormindo quando sentiu novamente aquele aperto, aquela angústia, e abriu a janela e viu novamente aquela silhueta e a Márcia ali de noiva ali. Só que dessa vez a Márcia virou-se e olhou para Tereza. E ela estava ali, ela contando, ela estava ali transtornada, com um olhar extremamente, sabe, aquele olhar arregalado, com muita raiva, muita raiva. A Tereza não entendeu e tentou se comunicar com a Márcia. Falou: olha, ele já partiu, não tem mais nada. Por que você carrega tanta raiva, Márcia? Não tem mais nada. Acabou. Ele partiu. Você tem raiva da Maria, mas a Maria não teve culpa. Aconteceu dos dois né, se gostarem. Tentou conversar com aquela entidade, sei lá, e aquilo foi sumindo, meio que sumiu. Passou ali um tempo, ela sentia, e era quase que diário. Ela abria a janela e via a Márcia em frente à casa. E ela meio que ouvia, mas é sensitivo, gente, eles veem diferente, é de outra forma, não é que nem é como clarividente ou a pessoa que realmente ouve com clareza, parece que é uma coisa mais assim telepática. Ela ouvia a Márcia dizendo ela, e ela não conseguia ouvir o restante, não dava para ouvir o restante, ela só ouvia a Márcia falando ela. Mas ela falou assim: ela tá com muita raiva da Maria, tá com muita raiva. Ok, eu falo assim, né? Mas gente, ok não tá ok, né? Que eu minha maneira de contar. O que acontece? Aí, com o passar do tempo, a Márcia, sempre ali presente de uma forma ou de outra, estava sempre ali rodeando nas madrugadas. E por mais que a Tereza rezasse em prol dela, não resolvia. Em determinado momento, um primo da Tereza, que era um boêmio, o cara era, pela descrição, nossa, era realmente um galã de novela.
Eu sempre digo, beleza, não põe mesa, né? Era um galã de novela. E ele chegou lá, eu vou passar as férias aqui. Vou passar as férias na casa dos meus tios. Tá bom. E aí, olha, era um boêmio, tá? O cara era não tinha um simancolzinho ali, não tinha, né? Só não dava em cima da prima, mas porque ela não dava muita brecha para ele, porque se deu brecha, pronto, ele já, enfim, era um boêmio da época. Ele começou a flertar com a Maria. A Maria estava viúva, gente, né? Começou a flertar com a Maria. Tarará. Mas o Baltazar era um boêmio. Ele não ficava com mulher nenhuma. Eu tava gostando da Teresa, não, da Maria. Ele era um boêmio e a Maria sabia disso. A Maria não, a Teresa sabia disso e falava pra Teresa, cuidado, pra Maria, cuidado com ele, tá? Porque ele era danadinho. A Maria falou, imagina, ele não vai chegar perto de mim, não. A Teresa falou, olha, cuidado, Baltazar é danado. Tudo bem, deixou pra lá. Aí, certo dia, a Teresa ouviu uma voz assim, sabe, bem longe, assim, uma gargalhada, uma coisa assim. Ela falou, o que tá acontecendo? Não é essa hora, esse horário? A Maria tá rindo desse jeito, tá sozinha, tá rindo e tal. E se aproximou, saiu lá da casa dela e se aproximou da casa da Maria. Quem estava na porta? A Márcia, ali, vestida de noiva, e falando, é ela, é ela, é ela. E só falava isso, não saía disso, mas com muita raiva, Queria a irmã agora, ficou com raiva, porque a irmã casou com o marido dela, mas, enfim, o que se podia fazer? Nada, né, gente? Não dá pra fazer nada. Mas tudo bem, a Teresa já não tinha medo, porque a Teresa via isso desde criança. Desde criança a pessoa se acostuma a ver essas coisas, né? Ela olhou pra ela, passou por ela e foi lá perto da casa da Maria. Escutou uns barulhos de copos, de talheres, e a Maria assim meio que rindo, sei lá, uma coisa esquisita. E escutou a Maria falar assim, eu enlouqueço os homens. Ela falou, que linguajar é esse? Que coisa é essa? Que linguajar mais chulo é esse? Mas, né, ouviu. Só que ela ouviu uma resposta de um homem, uma voz masculina na casa. E essa voz masculina era do Baltazar. A pessoa, como é que é? A Maria deixou o Baltazar entrar na casa dela a esta hora? Os dois pareciam que estavam bem assim, embriagados. Bem embriagados. E o Baltazar dava risada. Falava, tá bom, tá legal que você enlouquece os homens. Ah, tá bom. Ah, e rindo da cara dela. Ele falou, mulher nenhuma me conquistou. Nenhuma. E ela escutou, a Teresa escutou a Maria falando assim, você não sabe do que eu sou capaz. Você não faz ideia do que eu sou capaz. Eu sou capaz de enlouquecer um homem. Enlouquecer mesmo. Você viu o que aconteceu com meu marido? Aí a Teresa falou assim, peraí, ficou ali quietinha. Os dois estavam embriagados. Como é que eles iam imaginar que alguém estava escutando atrás da porta? Ela ficou quietinha, começou a ouvir. Que conversa é essa?
Baltazar falou assim, porque ele era um bobão, porque ele era um idiota. Comigo, filha, comigo, você acha? E começaram a uma discussão, alguma coisa assim, parece que estava tendo alguma coisa ali entre os dois. Aí ela falou assim, olha, você não sabe com quem você está mexendo, você não sabe com quem você está brincando. A Teresa ficou assim, pensando, não é possível. Não é. As coisas começaram a cair, assim, a ficha da Teresa. Bom, a Teresa nem dormiu. Parece que nem dormiu aquela noite. E esperando a Maria acordar, porque ela ia ali tirar satisfação com ela. Aí a Maria demorou para acordar, porque, gente, num lugarzinho de... Lugarzinho não, né? Numa pequena fazenda, ainda que pequena, o pessoal acorda muito cedo, acorda com as galinhas. Eles dormem muito cedo, acordam muito cedo, acordam com as galinhas. 6 horas da manhã já tá tarde para eles acordarem. É assim, vida no rural, né? Aí a Teresa foi lá e também não dormiu, né? Foi lá, bateu na casa da Maria. A Maria abriu a porta, assim, tava meio mole. Ela falou assim, escuta aqui, eu escutei uma conversa ontem de você falando que... E falou que ela ouviu. A Maria falou assim, você tá maluca? Eu não falei nada disso, você tá doida? Imagina, eu não falei nada de uma coisa dessa, e tarará, e enfim. Aí, quem sai do quarto da Maria? Baltazar. Ai, gente. Baltazar saiu do quarto da Maria. Só que ele falou assim pra Teresa, essa aí não tá acostumada a beber. Tem gente que não tem costume de beber. Acho que ela nunca bebeu na vida dela. Deve ter sido a primeira vez e já ficou bêbada. Mas ela falou tudo isso mesmo, porque o Baltazar não devia nada para Maria, absolutamente nada para Maria. Ele era quem ele era, boêmio, ela sabia disso, né? Ela falou que se machucava e colocava a culpa no meu primo. Ela falou horrores aqui para mim. E a Teresa ficou revoltadíssima com a Maria. E correu lá para contar para os pais dela. Essa parte, os pais dela deletaram. Não deram a menor importância. Tá falando do filho que faleceu. Não, eles não quiseram, não queriam saber dessa conversa. Só que eles ficaram chateados, horrorizados com a Maria por ela ter deixado o Baltazar entrar na casa dela aquela hora da noite. Foi isso que fez os pais do Francisco falarem para Maria, sai daqui hoje você vai embora, hoje você some da nossa vida, você some, você não tem direito a nada, você não teve nada, e não teve filhos com o nosso filho, você não tem direito a nada, você vai sair daqui hoje. Gente, a espiritualidade sempre ajuda, de uma forma ou de outra. Você plantou, a espiritualidade sempre ajuda. É aquela coisa. O outro ajuda, mas ele deixa você paga com juros, né? A Maria teve que sair corrida de lá. Corrida, porque para eles isso foi uma vergonha. Primeiro que o Baltazar era uma vergonha da família. O Baltazar já era a vergonha da família, porque ele era um boêmio. Os tios sabiam disso. E ela era uma viúva ali, né? Uma viúva, e deixou um homem entrar na casa dela, dormir na casa dela, e para eles isso foi a gota d'água. Não, aqui você não fica de jeito nenhum. Gente, moral da história é que assim, a gente vê cada coisa que eu falei assim, peraí,
Então, esta Maria era uma narcisista que inventava que o marido batia nela e fazia coisas com ela, sendo que ela mesma se agredia e colocava, porque a gente sabe hoje, gente, que isso existe, né? Hoje a gente sabe que tem mulheres que se agridem e fala que foi o homem que fez isso, ou vice-versa, o homem se agride e fala que a mulher fez isso. Existe até um filme chamado Gaslighting, de 1900 e pouco, que fala sobre esse assunto, né, das pessoas que ela descredibiliza o que você fala e diz que você é louca, que ele nunca fez isso. A gente sabe hoje, mas naquela época, então, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Não, isso sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, isso existe. Pessoas assim, pessoas narcisistas, pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa. Eu acho que a Maria, ela tinha raiva da irmã por ter casado, porque ela não tinha casado e ela era mais velha e tinha essa coisa toda, né? Ia ficar solteirona, tinha medo. Tá, ela não, segundo a Teresa, ela não fez nada contra a irmã dela. Não fez. A irmã dela realmente veio a falecer de uma doença mesmo. Mas a Márcia, eu acho que a Teresa depois entende que a Márcia, ela estava revoltada porque ela estava alertando-os do que a Maria estava fazendo. A Maria nunca gostou do Francisco, ela só queria casar. A Maria, ela estava inventando coisas do Francisco, fazendo o Francisco se passar como louco, mas ele não era. Ele não tinha nada de louco. Ele ingenuamente caiu nas garras de um narcisista, porque o narcisista adora uma pessoazinha que esteja ali frágil para eles pegarem, para chamar de seu. Então foi no final da história, na verdade, a Márcia estava querendo avisar a Teresa do que a Maria estava fazendo. É difícil, né? Teve que dar a espiritualidade, deu um jeito de chamar o Baltazar para ir para o convívio deles e a Maria mostrar a sua verdadeira face, quem ela realmente era. Foi uma coincidência, óbvio, a gente tem que falar aqui que da irmã vir a falecer e ela casar ali. Coincidência que eu digo assim, ela não pretendia casar com o Francisco, mas já que ele tá sozinho, minha irmã morreu, eu vou aproveitar o ensejo, eu vou aproveitar. Só que eu não quero continuar casada com ele. Eu vou fazer ele passar por louco. Gente, lendo as histórias, são coisas que deixam a gente um pouco assim, sério, precisa disso? Precisa, né? É cada história que a gente fala assim, precisa disso. Tem algumas histórias que eu coloco na frente, gente, por favor, todos que estão mandando história, não, de forma alguma, todas as histórias têm seu valor, todas as histórias têm que ser contadas, que ser apreciadas também como o sobrenatural se mostra para nós. Mas algumas, elas são de uma determinada urgência para falar. Porque os narcisistas, eles são terríveis. E ali juntou-se um narcisista com algo que é sobrenatural. Quer dizer, a Márcia, ela estava ajudando, querendo ajudar o marido, por isso que ela guardava tanta raiva. Olha, alguém tem que me ouvir, olha o que ela está fazendo, olha o que ela está fazendo com ele. Ela realmente amava o Francisco, né? E mesmo depois que o Francisco foi embora, por que ela não... Tudo bem, não tem mais nada, mas aí a Maria já estava
querendo pegar uma outra pessoa da família de Baltazar, mas ela não ia conseguir nada com Baltazar, né, gente? Pelo amor de Deus, Baltazar era um boêmio. Mas mesmo assim, ela ainda carregava aquela raiva. E quando ela viu que a irmã foi descoberta, aí eu acho que ela teve paz. Porque a Teresa falou que não a viu mais. Ela nunca mais viu a aparição da Márcia. A Maria tomou o rumo dela, ninguém sabe para onde foi, o que aconteceu, se ainda tá entre nós ou não, ninguém sabe. Foi embora, se mandou, deu o jeito dela e foi embora, saiu da vida deles. A gente também não sabe, né, gente, o que essa mulher trouxe, como a gente falou da história de ontem, né, a gente não sabe o que ela sentiu mais, porque ela parecia ser um pouco mais amarga, né, um pouco mais diferente da Márcia, mas nada justifica, né, gente? Nada justifica. Ela tinha ali talvez um DNAzinho dos pais dela, a gente não sabe também, mas alguma coisa essa mulher tinha, né, pra fazer. Nossa, gente, ela colocou o marido num manicômio. Olha, não é fácil. Tem histórias que eu falo, caramba, não é fácil nem de contar, mas existe. E nós temos que estar preparados para isso. Principalmente essas pessoas que são tão maquiavélicas, que conseguem fazer da vida do outro um verdadeiro inferno para conseguir o que elas querem. Nada, né? O prazer dela é manipular os outros. Só isso. A casa deles foi demolida, tá? Aquela casinha foi demolida. E eles fizeram uma espécie de uma capelinha em memória do Francisco e da Márcia. Eles fizeram uma capelinha onde era a casa, eles destruíram a casa e fizeram ali uma capelinha. Eu achei muito lindo. O lugar é fantástico, assim, né? Maravilhoso. Nosso Brasil é lindo, né? E fizeram ali uma capelinha em homenagem aos dois. Eu espero que os dois estejam bem agora, que estejam juntos finalmente. Eu acredito nisso. E que nós fiquemos mais atentos a esse pessoal, que eles são rápidos, viu? Eles são rapidinhos nas maldadezinhas deles. Eu não ponho aspas, não, é maldade, porque eu acho que eles nem sabem o que estão fazendo, são pessoas doentes, né? Mas diz que narcisista não tem cura. É o que se entendeu depois, que essa moça chegou à conclusão depois, né? Da história da avó. Essa Maria era uma narcisista, que hoje nós sabemos disso, à época não. Ninguém sabia, era só maldade e acabou. Mas não foi por isso que os pais tiraram ela de lá, foi porque ela se envolveu com Baltazar. Baltazar terminou sendo o anjo que apareceu ali para tirar ela da casa, da fazenda. Então, meus queridos, essa é a história de hoje. Eu já agradeço de antemão a todos os comentários que vocês deixam, porque eu sempre leio, gosto de ler todos, e às vezes é por um prisma diferente, uma ótica diferente que vocês trazem. Eu adoro ler os comentários. Já agradeço os likes, já agradeço quem se inscreve no canal, eu já agradeço de antemão. E agradeço também pelas visualizações, porque muitos dos que só visualizam não podem nem comentar. Eles só querem ouvir suas histórias, ouçam, enfim, não querem, só querem ver e tá tudo bem. E eu já agradeço de antemão por tudo isso, por todo esse carinho que vocês estão tendo com o canal. E são histórias, né, que, enfim, é a vida sendo vida, né? Nós temos que crescer com esses percalços da vida. Meu muito obrigada, um beijo para todos vocês são especiais. E até a próxima prosa do nosso canal. Alô, assombração!